Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ligieri. Eu vim compartilhar com vocês uma reprovação na investigação social do edital 2321-2023, aquele que tomou posse recentemente na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os candidatos reprovaram em massa nesse concurso e alguns deles aí recorreram e entraram na justiça. E olha que interessante, vou compartilhar com vocês todo o processo desde o início até a motivação, a defesa e o que o juiz, o desembargador, concluiu se esse candidato voltou ou não para o concurso, se ele venceu a ação judicial, tomou posse na polícia ou não tomou posse. Se esse assunto te interessou, vem comigo. Dá uma olhada na tela, gente. Tá vendo essa tela aqui? Isso aqui é um ofício que a Polícia Militar, o CIPM é a central, da investigação social no estado de São Paulo, tá vendo? Então o ofício é recente, 10 de julho, tá vendo? O ofício CIPM, e aí coloca falando sobre assunto, informações específicas sobre os autos, sobre o processo, número X, tá vendo? Tranquilo? Que recorreu aqui o interessado, o senhor Luiz. Eu retirei os dados das pessoas, fiz questão de tirar o nome do candidato e o nome das pessoas envolvidas para não expor o nome dessas pessoas, que o objetivo aqui é compartilhar com você essa informação sobre investigação social. Tudo bem? Vamos lá então. Dê uma olhadinha que colocou, encobrimos o senhor chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar, né? Então ele vem com todas as formalidades bonitas, né? Falando sobre as informações, sobre o edital que eu comentei com vocês, sobre a reputação ilibada e idoneidade moral que é exigido no concurso, né? E aí vem normal. E aí vem esse item aqui. O candidato não compareceu na sede da diretoria de pessoal para ter a ciência da reprovação, conforme o item 9, capítulo 12 da avaliação da conduta social. Cumpre destacar que o candidato teve a oportunidade de conhecer os motivos de sua reprovação em 2 oportunidades, no âmbito administrativo. Isso aqui é a primeira mentira que a Polícia Militar conta. Por quê? Quando você reprova na investigação social e vai na Polícia Militar interpor recurso, eles te colocam somente o item 3.1, 3.4, 3.5 e não falam o motivo. Exemplo, você pega um item que fala sobre boletim de ocorrência. 3.1, boletim de ocorrência, por possuir boletim. Mas não fala se o boletim é seu, se é do seu pai, da sua mãe, da sua tia, do seu primo, do seu sobrinho que você nunca viu. Ou seja, então eles não falam o motivo. Tanto é que a gente já orienta o candidato e ir diretamente no judiciário, porque aqui eu consigo mostrar para você que eles mentem na cara de pau. Então se é para poder já dar uma escancarada, vamos fazer isso aqui agora, tá bom? Não dá para ficar aguentando essas coisas. Quando você vai passando, você vai pro item 2 aqui, tá vendo? Da inexigibilidade do contraditório e da ampla defesa no processo seletivo de candidatos. Ele quer dizer aqui, o chefe da 2º, que você, candidato, não tem o direito de contradizer. Se eles falarem que você é bandido, bandido será. Se falar que o seu veículo não está licenciado, veículo não está licenciado. Não cabe eles aqui dizendo que não cabe você se defender, o que é um absurdo. Eles acusarem você, reprovarem você de um concurso e não darem a oportunidade de você explicar a situação. Imagine só, todo mundo reprova na IS e não pode nem recorrer. Então eles querem dizer isso aqui, né? E aí colocou pacífico no Supremo Tribunal Federal e tudo umas orientações jurisprudencial que eles colocam, que eles tiram de um lugar, de um contexto diferente, tá bom? E vamos lá, legal aqui, ó, item 3. Aqui ele fala o seguinte, dos motivos da reprovação do autor na etapa da avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade. Aqui eles começam o quê? A falar sobre o candidato em si, item 3, tá bom? Dá uma olhadinha no azul que eu fiz questão, eu vou dar uma ampliada aqui para vocês verem, tá vendo? Eu tô dando uma ampliada, tá vendo? Ao preencher a questão 14, sobre endereços residenciais, o candidato citou que reside atualmente com seu pai, sua mãe e seu irmão. No entanto, ao preencher a questão 16, sobre os dados dos seus familiares, o candidato citou somente os dados de uma avó, não apontou nenhum dado de outro familiar, prejudicando o desenvolvimento do trabalho da pesquisa. Olha que interessante, eles estão dizendo que o candidato falou que mora com o pai, com a mãe e com a irmã. A PM aqui errou porque não é irmão masculino, é irmão feminino, ou seja, a Polícia Militar poderia ser reprovada aqui porque ela errou, teve uma inexatidão aqui no documento oficial, então é uma irmã, e aí falou que ele omitiu. Vamos dar uma olhada no que esse candidato omitiu? Aqui vem a questão 14. Declarar em ordem cronológica todos os lugares onde você residiu e reside atualmente, a partir dos 12 anos de idade, incluindo alojamentos, pensões, repúblicas e outras formas de moradia, por período superior a 3 meses.
Atenção, caso você tenha residido em condomínio fechado ou prédio, deverá indicar o morador dos locais que residam no endereço. Eu fiz deverá porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? O que é obrigado e o que não é obrigado a fazer. Automaticamente pode verificar que o candidato colocou a data que ele mora, tudo isso é pai, mãe, irmã, tá vendo? E colocou nesse aqui, dê informações completas sobre seus pais, irmãos. Aí ele colocou somente avó. Aqui foi o erro na investigação social. Falta de atenção. Ele interpretou a questão e colocou errado. Mas ele não omitiu, não mentiu, não distorceu, ele apenas entendeu errado. E aí o que acontece? Ele foi lá e colocou vó, 77 anos, né? Tá viva, nome, aqui saiu errado, não era para ter saído, mas eu vou cobrir, tá bom? Aqui, tá vendo? 77 anos de idade, cidade e tal. Dá uma olhada que isso aqui foi o motivo da reprovação dele. Tem essa questão 16 que ele tinha que colocar pai, mãe e irmã. E a avó, se ele mora com a avó, não, se a avó fica lá na casa dele, só isso. E ele não colocou os dados do pai. Só que, gente, no documento que você é obrigado a entregar na IES, tem o nome do seu pai e da sua mãe. O RG deles, toda a documentação. Vocês conseguem ver algum tipo de inexatidão, omissão, tentar fraudular, fraudar, mentir? Aí eu coloquei, e tem 4. Dessa forma, o candidato infringiu o item 6.32, que apresente dados com inexatidão, omita dados relevantes, declare informações inverídicas ou revele desídia no preenchimento do formulário dessa etapa da IES. Aqui pode verificar, gente, que ele não se enquadrou em nenhum deles. Não se enquadrou em nenhum deles. Nenhum deles. Vou provar para você. É interessante você ler tudo, porque a PM agora vai colocando um monte de informações. Se vocês quiserem depois parar o vídeo para ler, eu estou passando devagarzinho para que isso ocorra, você parar para ler. Ela coloca um monte de legislação, de julgados, que favorece a ela, de maneira muito tendenciosa, né? Então coloca mais julgados, tá vendo? Tá vendo? Coloca a parte dela, diante do exposto, a administração pública excluiu o autor do referido certame. Aí colocou das informações finais, tá vendo? Caso vocês queiram, isso daqui eu falo que é só para encher linguiça, desculpa do termo chulo, né? Chucrão, mas é o termo normal, né? Aqui eu tirei o nome de quem assinou para não expor a pessoa, tá vendo? E normal. O que acontece? Aqui veio a defesa desse advogado que realizou a defesa judicial, né? Então eu não quero expor nenhuma parte nem a outra, eu só quero expor para você o caso, para você entender, né? Aí tem o número do processo, tá na 3ª vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, tá vendo? O nome dele é Luiz, como a gente já tinha falado, né? Já qualificado nos autos da ação. E o interessante é o seguinte, item 6, do mérito. Já fiz questão de ir direto no mérito, né? Para não ficar naquela enrolação toda. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, após uma intensa investigação na vida pregressa do candidato, olha que interessante que eles colocaram essa frase e eu só copiei, tá bom? Só copiei para vocês verem. Conseguiu descobrir algo que precisamos destacar, apenas um fato, sem sentido e sem conexão, né? Uma irrealidade que poderia ter sido resolvida com uma ligação telefônica ao candidato. Tudo isso aqui poderia ter sido evitado se o P2 não tivesse sido cansado e tivesse ligado para o candidato e falasse assim, candidato, meu amigão, você errou aqui. Você viu a cagada que você fez? Aí ele fala, o que eu fiz? Você esqueceu de colocar os dados do seu pai, me perdoa. Tá no RG, eu coloco agora. Pronto, tinha feito a investigação social. Inclusive, os pais não têm nenhum boletim de ocorrência no nome deles. Íntegros, honestos. Honestos, se fosse aquele cara que puxou cadeia, tinha que jogar fora esse candidato. Mas não, família exemplar, família digna, uma família trabalhadora. E aí colocou. Inclusive, foi colocado aqui pelo advogado, ela comparece na residência dos candidatos perguntando fatos que possam ajudar na investigação social. Então foi colocado por esse advogado aqui, olha, inclusive, juiz, a Polícia Militar, quando tem dúvida, vai até a casa do candidato para perguntar as coisas para ele. Por que não fez para isso aqui? Ou seja, direitos iguais para todo mundo, né? Ademais, esse foi o único fato fútil que a PM conseguiu achar para querer reprovar a parte requerente. Ou seja, na vida escolar dele, acadêmica, nada desabonador. Vida profissional, maravilhosa. Vida familiar, maravilhosa, motivo de orgulho. Bem como também toda a família dele é honesta. Sem nenhum antecedente criminal, sem nenhum boletim de ocorrência.
Porque ela sempre pega a boletim de ocorrência de furto de bicicleta, que a pessoa teve a bicicleta furtada, o celular, né? Até multa de trânsito, esse candidato não tem, ou seja, não foi localizado. Em toda a sua vida exemplar. Vale a pena que ele só tem 22 anos de idade. Então, uma pequena vida de 22 anos, que ele tem uma vida inteira pela frente como policial militar do estado de São Paulo, né? Glória, amém, meus alunos, amém, meus candidatos, né? E aí a gente colocou essa parte em amarelo, que eu vou deixar vocês lerem, pararem o vídeo para vocês lerem. Agora, quando você vai vendo, a gente vai transcorrendo aqui de um jeito que a gente coloca, ele preencheu corretamente tudo isso. Ele só esqueceu as 3 informações muito simples, gente. Aqui, ó, 7. No entanto, em uma outra questão, ele literalmente interpretou que seria para colocar apenas se foi criado por padrastos ou tutores legais. Outras pessoas que não sejam seus pais biológicos. Foi isso. Porque quando o advogado perguntou para ele, ele falou assim, olha, eu não sabia que tinha que ter colocado isso, então eu errei. Você errou, candidato. Nossa, foi sem querer mesmo, eu não tive essa intenção. E dá para ver pela IS dele, né? Sem intenção nenhuma. Agora, que é interessante, no item 8, ele é militar das Forças Armadas, da Marinha, tá vendo? Olha o comportamento dele, gente. 100 pontos aqui, ó. 100 pontos de comportamento ótimo. Ou seja, maravilhoso o comportamento de uma pessoa íntegra, né? Foi colocado isso aqui. Aí, o advogado quis abordar ainda a vida dele pessoal, né? Para poder mostrar também para o juiz o outro lado da moeda, né? E colocou, ó, ele serve no nosso país nas Forças Armadas como fuzileiro naval, nunca teve punição, pelo menos a PM não juntou. Porque eu perguntei, né? Perguntou, você tem punição? Não tem. Mas a PM não juntou. Se a PM não juntou, porque ele não tem, né? Mora com seus pais, que o pai dele é motorista, né? Pessoa humilde, honesta, com a mãe, né? Que é contadora, contabilidade, a irmã, né? Que é estudante. Aí foi colocada a foto. Para não expor a família, as pessoas, a gente colocou essa tarja, tá bom? Servindo nosso Brasil, né? Maravilhoso Brasil como fuzileiro naval. Tá vendo a foto dele aqui? A gente tirou também a foto, como forma também de não deixar, né? Expor a imagem dele, porque o objetivo não é esse. Ficha militar impecável. Agora, dá uma olhada o zelo, o capricho, o carinho que esse advogado fez em juntar todos os documentos. Isso que é uma coisa interessante que você tem que pedir para o seu advogado fazer isso. Juntar toda a documentação, porque isso vai dando credibilidade, né? Mostra quem é você. E aqui no item 10, gente, mostra a falta de atenção do requerente. Falou, olha, não foi uma mentira, não foi uma inexatidão, foi um esquecimento, né? E aí, o advogado também quis relatar para o juiz que antigamente a Polícia Militar dava 7 dias para o candidato preencher a sua IS. Hoje, a Polícia Militar fez um calendário, um cronograma, já de propósito, para fazer com que você nem busque informação e você reprove. Esse é o objetivo, porque não tem outro objetivo no concurso público a não dar transparência. Por quê? Ó, dia 1º, era um 5º dia útil, começou a contar, porque ele foi aprovado nesse dia, no psicológico. Então, já começou a contar para entregar IS. Era uma quinta-feira, dia útil. Pô, ele é fuzileiro naval, ele trabalha das 8 às 6, o dia inteiro no quartel. Você que está vendo esse vídeo deve trabalhar. Como que você vai chegar para o seu chefe e falar assim, eu preciso sair? Entendeu? Como que eu preciso sair? Não dá, o chefe vai falar para você. Sexta-feira, dia útil, sábado, final de semana, domingo, segunda, terça-feira, 7 da manhã, ele tem que deslocar do Rio de Janeiro para vir entregar IS. Ou seja, ele vai ter que sair de madrugada. A IS dele tem que estar pronta, porque ele não pode vir preenchendo no ônibus. Isso tudo foi colocado aqui para mostrar para o juiz, ó. Tá vendo, ó? Aliado ao fato que deveria ter que ir viajando da sua cidade, que é distante, para vir para o estado de São Paulo, que é outro estado. Ia ter que tirar xerox, documentação. Você viu como que eles fizeram de um jeito que não deixaram a pessoa preencher? Isso que eu falo para você. Aqui vai aparecer agora aqui para você me chamar, porque a gente tem um curso de investigação social que a gente divulga, a gente ensina, te ajuda, orienta, esclarece, para você realmente preencher corretamente, para não acontecer essas coisas. Se te interessou, pode chamar no zap aqui e dar uma olhadinha no curso, tá bom? Tranquilo aqui, foi lá, ó. E a gente reforçou, nenhum boletim de ocorrência, a PM não trouxe nenhum documento que desabone. Nossa, foi tudo, tá vendo na tela aqui, gente? Ó, tudo tranquilo, tá vendo? Algumas perguntas aqui, o item 11, a gente fez para a Polícia Militar. As perguntas importantes. A Polícia Militar nunca prendeu o requerente? Nunca abordou? Alguma multa de trânsito? Alguma punição escolar? Alguma punição no serviço? A PM, a Polícia Militar, nos autos, nunca se manifestou sobre essas perguntas. Somente colocou esse único fato que desabone, né? Isso é interessante, né? E aí no item 12 já começa o quê? A pancadaria, né? A pancadaria no item 12, que fala sobre a falta de razoabilidade. Não foi razoável
esse fato, reprovar o candidato. Se ele fosse um bandido, um traficante, um assassino, um serial killer, seria. Um picareta, um cara que manda cheque sem fundo, deveria reprovar. Não deveria nem entrar na justiça. Agora, como pode um item reprovar? Então a falta de razoabilidade é um item que você precisa observar. Depois coloca no Google pra você ler um pouquinho, para você ver, né? Que é interessante você ver isso daí, né? O item 13, a gente falou sobre, aqui está sendo abordado, a intervenção do Poder Judiciário quando existe ilegalidade do ato. Que a Polícia Militar geralmente diz que o Poder Judiciário não pode intervir nas questões executivas, decisões administrativas. Só que a lei diz que pode sim, tanto é que quando é ilegal o ato, ele tem que ser o quê? Cancelado. O ato ilegal tem que ser nulo. E aqui estou mostrando isso para vocês. O item 14, a gente fala o seguinte, vamos só cumprir o que está no edital? Dá uma olhadinha, gente, item 14 aqui, que é o 14 roxo em vermelho, do fiel cumprimento do edital e da Lei Complementar 1291/2016, que regula o concurso público. Aqui vale a pena você prestar minha atenção, porque é o seguinte, a Polícia Militar, ela colocou no edital e ela não cumpre esse item. Ela não cumpre, ela colocou só para falar para o juiz, a gente dá direito a todo mundo, mas todo mundo que pede a gente fala não. Então não tem como, a gente vai no judiciário, né? Aqui a Polícia Militar, se você dá uma olhadinha, olha só o que está aparecendo na sua tela. Edital de concurso público, eu peguei de um concurso anterior, mas todos os concursos são iguais. O seu que você está vendo, alguém que vem em 2042 vai estar igual, porque a lei ainda ela não muda, a lei está lá, né? Só muda quando os deputados falam para mudar. Não ter sido nos últimos 5 anos, na forma da legislação vigente, responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público, de qualquer esfera de governo, municipal, estadual, federal, né? Em processo disciplinar administrativo, né? Condenado em processo criminal transitado e julgado, contado a prazo a partir de 5 anos, data da pena. Gente, se um candidato, olha só que absurdo isso, mas é lei, né? É lei, é lei. Se você pegar um candidato com 18 anos de idade e ele cometeu um assalto a banco, roubou um banco, e no outro dia ele for preso, e ele for condenado a 2 anos, 3 anos de cadeia, um exemplo, que é o que dá mais ou menos hoje em dia roubo no Brasil, só para tomar uma cervejinha, né? Coisa simples, entendeu? Então ele foi preso com 18, 3 anos condenado, sai aos 21 anos de idade. Aí aqui, ó, dá uma olhada, foca, 5 anos. Quando dá 5 anos, você pega 21 anos, 22, 23, 24, 25 e 26. Aos 26 anos, ele quer ser policial militar do estado de São Paulo. O edital diz que ele pode. Agora, esse absurdo pode? E o candidato que esqueceu o dado do pai, da mãe e da irmã é reprovado? Um traficante pode, um bandido pode, um assassino pode, e um candidato que esqueceu o documento não pode ser policial? Então a lei não está sendo justa com as pessoas. As pessoas que mais precisam, que é você e eu, a lei não está nos amparando. Compensa ser um criminoso no Brasil? Aqui parece que compensa. Mas ainda existe a justiça para que isso não seja permitido, para que as pessoas vão até a justiça e consigam o quê? Justiça. Essa aqui, se você gostou da minha explicação e do contexto, do conteúdo que eu trouxe, por favor, comece a seguir o nosso canal. Porque é para isso que a gente existe, para poder ajudar vocês a conquistar o sonho de vocês. Compartilhando essas informações, que tem milhares de processos ganhos contra a Polícia Militar. E eu vou começar a trazer isso para vocês. Isso é importante. Tudo bem? Passei para vocês, agora vamos para o próximo tópico, né? Próximo tópico. Tô deixando aqui devagarzinho, para vocês querem parar o vídeo, pode parar, né? Item 15. O princípio da insignificância. Aqui o professor Lige vai começar a dar aula para vocês de direito, tá bom? Direito. Por quê? Já que a Polícia Militar não sabe o que é isso, a gente vai começar a falar de forma direita o direito para ela, né? Aqui fala o seguinte, princípio da insignificância. Sabe aquela brincadeira que o Lula falou? É só uma cervejinha para comer, pode pegar celular só para pegar uma cervejinha e uma picanha? Então, aqui vale, por isso que eu falo pro seu presidente Lula, ele também ajuda também, né? Ele ajuda todo mundo, né? Olha que interessante. Mentira, não ajuda pessoas boas, não. Desculpa, corta. Corta não, pode colocar. Mas o princípio da insignificância está aqui, gente. É interessante. É tão insignificante isso que não deveria estar sendo discutido no judiciário.
A Polícia Militar deveria entender isso e deveria dar causa ganha, falar para o candidato, você entrou com recurso, a gente entendeu que é insignificante. Então, se a gente pontuou isso para o juiz. No 16, veio os últimos pedidos que a gente fez, né? Que seja julgado totalmente procedente a ação, né? Que a Polícia Militar mostra aqui, ó, o motivo porque que ela diminuiu o tempo dos editais na parte do preenchimento da investigação social. Tranquilo? Matamos por aqui. Agora vamos para onde? Para a sentença, decisão judicial do juiz. Esse item 17, que a gente fala que é o 17 pelo roxinho e vermelho, fiz questão de destacar, é a sentença. Tá vendo? Tranquilo aqui? O que o juiz sentenciou e decidiu? Sem delongas, vamos direto lá. Deixei para você poder ler, né? Tá vendo? Né? O juiz, ele aceitou a parte da Polícia Militar que disse o seguinte: assim, o candidato não utilizou a oportunidade conferida pelo edital para eventual recurso e esclarecimento da alegada confusão no procedimento consistente do documento oficial. Esse juiz, ele entendeu que o candidato tinha que ter ido lá falar: polícia, você não entendeu, foi uma confusão. Só que, gente, a gente consegue provar para o juiz, para a justiça, que a PM não fala nenhum motivo. Então, ia ser perda de tempo ter entrado com recurso administrativo. A gente fala isso para o candidato, vai ter candidato que tem probleminha no lelé, e não consegue entender. O que aconteceu? O juiz decidiu, e ele julgou improcedente, ou seja, fez o candidato perder o processo. Nossa, lixo! Perdeu. E ainda colocou para pagar o autor as custas processuais honorárias de 10% do valor da causa. Nossa, Lígia, e aí? O candidato pagou? Porque tem candidato que esquece do processo e vai direto para isso daqui, né? Não, gente. O juiz mandou, o juiz determinou, sentenciou dizendo, ó, 10% e você perdeu o processo. Só que dentro do Brasil existe a dupla jurisprudência, porque você pode recorrer para a instância superior, que é o chefe do juiz. Eu falo chefe para você entender, mas não tem chefe, né? Para a instância superior, que são os desembargadores. E aí o que aconteceu? Item 18, perdeu o processo, o candidato chorou, nem deu tempo de ele chorar, porque dá uma olhada na data, 13 de agosto de 2024, né? Falei ainda para o candidato, calma, bebê, calma, que ainda tem muito chão pela frente, tem muito processo para rolar ainda, né? Calma aí, vamos lá. E aí, em segunda instância, aqui no item 19, não vou falar agora, para causar suspense, tá bom? Pulando o item 19, vou para o item 20. Ó, item 20. Aqui foi a decisão dos magistrados, lá o acordo, né? Dos desembargadores, que são pessoas com uma certa idade, que possuem um conhecimento extremamente vasto no judiciário, foram juízes, depois foram promovidos a desembargadores, então eles já julgaram milhares de processos até chegar nessa instância, tá bom, gente? Tá bom? O 20, costuma-se utilizar a axioma jurídico no sentido de que o edital faz lei entre as partes. Já comecei a gostar do negócio, porque se o edital faz lei entre as partes, mostra que nem o candidato, nem a polícia pode fugir do edital, tem que seguir rigorosamente. Entendeu? Devendo pautar-se pela razoabilidade, lembra do que a gente colocou no documento? E sempre atender à finalidade do certame. Nossa, aqui eu já comecei a gostar de ler, hein? Já comecei a gostar de ler. Agora, no 21, nesse sentido, extrai-se do ofício CIPM 368-321-2024, de lavra da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que o candidato teria omitido informações sobre seu pai. Nossa, aquilo que eu falei lá em cima, omitiu, não quis dizer quem era o pai e prejudicou as investigações. Aí colocou, ao preencher a questão 14, tá vendo? Papapá, tudo tranquilo. E aí o que aconteceu? Eu vou para cá assim diretamente e falo assim: como se vê, em momento algum, a administração pública apresenta qualquer dado ou informação que possa efetivamente subsidiar os empecilhos previstos nos editais, os quais poderiam obstar o ingresso ao candidato. O singelo preenchimento equivocado, foi um equívoco, foi um esquecimento, de perguntas sobre seus familiares, com questionamentos próximos e parecidos, não é motivo suficiente para a eliminação do candidato, que nem sequer multa de trânsito tem contra si lavrada. Aí eu comecei já a chorar, gente, eu comecei a chorar,
Imagine o candidato, imagine você nessa situação. Se coloca nesse lugar você sendo reprovado injustamente. Por umas questões assim, absurdas assim, né? Absurdas eu falo de insignificantes, né? Nesse ponto, importa a transcrição parcial das questões 14 e 16. E aí o desembargador colocou as questões, tá vendo? E explicou. E aí ele falou no item 23. Para a administração pública, o candidato deveria ter respondido na questão 16, informações sobre seus pais, com quem na questão 14 informara ter residido. Ou seja, ele respondeu na 14. Só esqueceu de colocar os dados na 16. Mas o RG, dá uma olhadinha no seu RG, candidato, e vê que você tem o nome da sua mãe e do seu pai. Se tem o nome da sua pai e da sua mãe, então não foi uma coisa de omissão de propósito, foi um equívoco. Essa você gostou, né? Você olhou o RG? Habilitação? Fogo, né? Na visão da banca examinadora, as informações preenchidas com os dados da sua avó caracterizariam omissão relativamente aos dados familiares. Respeitado o entendimento dos ilustres examinadores, ou seja, vamos respeitar os ilustres examinadores, a primeira parte da questão 16 deveria se juntar à questão 14. O desembargador está querendo ensinar a polícia militar a fazer direito, que eu também concordo com ele aqui, porque, gente, é só você colocar. Você percebeu, eles colocam muitas questões para pegar você no pulo do gato, por isso que eu falo para você, vem preencher comigo que você vai preencher a investigação social, comigo. Tá vendo na tela aqui, tá vendo o curso de investigação social? Tá aqui, para não ter problema, porque eu ensinei a Polícia Militar a fazer o formulário. Gente, a gente trabalha defendendo os candidatos exatamente há 24 anos. E quando eu comecei a fazer, o formulário da IS tinha 23 questões. Hoje tem 63, eles colocaram 40 questões a mais até hoje, ao longo dos 24 anos. Porque toda vez que perde na justiça, eles vão colocando uma questão a mais para poder o quê? Dificultar. Mas não adianta, quem trabalha dentro da lei, dentro da justiça, dentro da honestidade, sempre vai prevalecer. Sempre vai vencer, tá bom? E para finalizar, dá uma olhada aqui, ó. Na verdade, é possível até mesmo concluir que o candidato forneceu ainda mais informações sobre seus entes familiares. Porque além de indicar o nome do pai e a mãe no início do formulário, também informou dados sobre sua avó, de quem também recebeu orientação em sua formação civil e moral. E é justamente isso que indaga a segunda parte da questão. Ou seja, o desembargador conseguiu entender tudo que foi colocado na defesa do candidato, que foi o que aconteceu mesmo, gente. Vocês podem ver que não teve dolo. 25, e para finalizar com chave de ouro. Calma, a chave de ouro é no segundo, tá? Isso aqui é só para poder colocar cereja no bolo. No entanto, não traz nenhuma informação específica sobre fatos desabonadores que poderiam impedir o ingresso do autor nos quadros da administração. Não trouxe uma multa, um crime, um assassinato, uma contravenção penal, um atropelamento, nada. Imagine só, né? Sinceramente, não é possível detectar o dolo, ou seja, a vontade de mentir, né? Ou de omitir informações sobre sua família. Nenhum elemento de convicção veio a lume nesse sentido. Por conseguinte, o ato administrativo de eliminação do candidato se revela desproporcional e, portanto, ilegal. O ato da polícia foi ilegal, porque ofende a razoabilidade da conduta do Estado. Agora, gente, a gente vem para cá só para você dar uma olhadinha no 26, como se vê presentes os elementos de convicção, aptos a desconstituir a presunção da legalidade. A polícia tinha o ato de presunção da legalidade, significa que ela sempre está com razão desde o início. Quando prova-se que ela está errada, aquele ato foi o quê? Desconstituído, foi excluído, foi eliminado. Você percebeu que legal aqui, né? Beleza? E aí vem o seguinte: com tais considerações, respeitando o entendimento do ilustre magistrado, ou seja, do juiz que falou não pra gente, lembra disso no início, né? Aquele juiz de primeiro grau, mister a reforma parcial da sentença para julgar parcialmente procedente ao pedido de anular o ato administrativo que eliminou o apelante do concurso, reintegrando ao certame. Lembra que eu falei que eu ia voltar no final? Item 19. Dá uma olhada. É apelante Luiz, que ele perdeu o processo em primeira instância e apelou, recorreu, buscou que reverter. E é apelado o Estado de São Paulo. Dá uma olhadinha aqui, ó, acórdão em sessão permanente virtual da 13ª Câmara de Direito, proferir a seguinte decisão:
deram provimento ao recurso, votação unânime. Ou seja, ele ganhou o processo de forma votação unânime, 3-0. Ele venceu. Agora, imagine só, gente, esse candidato que prestou o concurso, é jovem, tem um sonho para ser policial militar e a primeira injustiça no concurso que ele prestou, passou e reprovou na IS, porque não soube preencher corretamente. Eu estou mostrando aqui para vocês e vou trazer inúmeros casos para você, como eu já trouxe inúmeros casos, vou trazer mais, para ver se você pelo menos se sensibiliza e começa a fazer bem feito. Quem faz bem feito só faz uma vez. Candidato preparado é candidato aprovado. Por isso que eu falo para você, gostou? Vale a pena você agora seguir, pegar, compartilhar esse vídeo, jogar para os seus amigos que estão também no concurso, para eles verem aqui como que funciona. Porque se esse candidato tivesse dormido na praia, como diz aquele famoso ditado, camarão que dorme na praia, a onda leva. O candidato que não corre atrás do seu sucesso, fica reprovado. Então tá bem feito o trabalho, estou muito feliz. Esse pessoal do Corpo Jurídico aqui foi top. E eu sempre falo para vocês, procure um advogado da sua confiança para poder defender você se você precisar, tá bom? Fechou? Qualquer coisa pode me chamar no meu direct, no meu inbox, no meu zap, né? E o preenchimento da IS, vem preencher comigo, que eu vou te ajudar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Mais um caso aqui real e prático, que eu mostro para você como funcionam as ilegalidades e que você não pode nunca parar de correr atrás do seu sonho. Pare de chorar e correr atrás dos seus sonhos. Fui!